Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse Jus News especial. Nós vamos tratar hoje do assunto do momento, né? O projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que regulamenta a terceirização no país. Nesses 10 minutinhos, nós vamos conversar os impactos deste projeto, né, que muito tem se falado na imprensa, mas pouco do projeto em si, e eu vou abordar com vocês 12 itens, 12 características deste projeto. Então são 10 minutinhos para que a gente possa refletir sobre esse relevante assunto, né, que tem sido tratado muitas vezes sem tecer o mérito do problema, né? Henrique, e aí? Olha, pessoal, esse projeto é de autoria do deputado Sandro Mabel. Ele tramita na Câmara desde 2004 e um projeto que já era ruim, eles conseguiram deixar pior. Eu peguei aqui, né, as emendas que foram feitas no projeto 4330, né, 4.330 de 2004, e trouxe aqui para que a gente possa conversar. Olha, os impactos, o primeiro ponto para a gente conversar são os impactos deste projeto. O dia 8 de abril de 2015 foi marcado, né, como um dia histórico, em que o direito do trabalho, né, foi praticamente assassinado, né? Nós precisamos fazer neste momento um minuto de silêncio, né, em razão deste triste episódio para a Câmara dos Deputados, que aprova um projeto com tamanho impacto na vida de todos nós brasileiros. Se aprovado no Senado e virar lei, esta lei que regulamenta a terceirização vai mudar drasticamente tudo o que nós conhecemos sobre direito do trabalho. A relação clássica, empregado e empregador, e todos os direitos sociais, 13º, horas extras, aqueles direitos conquistados historicamente. Pessoal, eu costumo falar, né, eu já falava antes e agora mais ainda, que o empregado de hoje é o terceirizado de amanhã. Se aprovado da forma como está, todos os empregados têm muita chance de se tornar o quê? Terceirizados ou empresários. Certinho? Outro impacto inicial aqui, e eu costumo falar no nosso dia a dia, lá com os juízes e procuradores, auditores fiscais, sindicalistas, né? Temos discutido isso. O que a gente vivencia nas nossas cidades, a falta de planejamento. Eu, por exemplo, moro numa cidade que falta água, mas tem inundação quando chove, né? Nós moramos num país que tem a maior reserva de águas e falta energia elétrica, né? Não temos hidrovias nem ferrovias. Então, essa falta de planejamento no dia a dia da administração, eu vejo nesse projeto. Não foi pensado o futuro, a estratégia do amanhã. Se aprovado da forma como está, os impactos, num futuro muito próximo, serão drásticos. Tudo bem? Henrique, esses impactos, agora, inicialmente falando, quais seriam, né? Pessoal, a discriminação entre os então empregados e terceirizados vai aumentar ainda mais. Essa discriminação no tocante a salário, a tratamento em razão de jornada, de conquistas, né? Outra observação é a redução drástica do número de empregos. Amanhã todos seremos terceirizados. Então, reduzirá empregos e, consequentemente, salário e demais direitos sociais. Outro impacto imediato, se aprovado, é a dificuldade de negociação coletiva. O terceirizado, ele está pulverizado em várias empresas. Então, isso dificulta a mobilização. Mas nem tudo está perdido. Mesmo se aprovado esse projeto, o que não se espera, né, nós, que pertencemos aos órgãos de proteção aos trabalhadores, estamos atentos. O Ministério Público do Trabalho, né, Judiciário Trabalhista, Ministério do Trabalho e Emprego, os sindicatos sérios que protegem trabalhadores, nós estaremos atentos, né, e vigilantes,
e torcendo para que não seja aprovado da forma como está. Henrique, então vamos falar do projeto em si. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que me preocupou assim que foi aprovado foi o quórum de aprovação. Na Câmara, pessoal, foram 324 votos a favor do projeto, 137 contra, mas esses 324 votos é um quórum altíssimo, que dava para se provar, inclusive, uma emenda à Constituição. Para a aprovação de uma emenda constitucional, são necessários 308 votos, 308 deputados que votem a favor. Nesse projeto foram 324 votos a favor. Por isso o futuro é sombrio. Se não discutido, melhora esse projeto. Espera-se que o Senado possa rever e revisitar os pontos do projeto e modifique como foi aprovado. Outro ponto, pessoal, o terceiro aqui que eu trouxe, é que há um artigo agora, no novo projeto, uma emenda ao projeto antigo, que fala que a terceirização da forma como está é aplicada às empresas privadas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Olha, empresas privadas tudo bem, agora pode-se terceirizar em empresas públicas e sociedades de economia mista serviços, Então, Banco do Brasil, Infraero, Petrobras podem ter os seus empregados públicos terceirizados. Então, veja, no Banco do Brasil, ao invés de ter os escriturários, contrata-se uma empresa de escriturários. É isso, pessoal. Este artigo, na minha humilde opinião, é inconstitucional. O artigo 37 da Constituição, ele determina, ele exige concurso público. Embora os empregados públicos sejam regidos pela CLT, aqui há necessidade de concurso. Então, a terceirização desses serviços centrais não será possível, em razão de um comando constitucional. O quarto item que eu trouxe é uma relação triangular. Nós sabemos que na terceirização há essa relação de 3 pessoas, hoje chamado terceirizado, a empresa que contrata os terceirizados, a sua empregadora é chamado de prestadora, e a que pega os serviços do terceirizado, tomadora. Então, se o SERS contrata terceirizados, o SERS é o tomador de serviço. Agora, essa terminologia continua triangular, a relação, 3 pessoas envolvidas, mas se aprovado, a nomenclatura será diferente. Continua terceirizado, depois a prestadora vai chamar contratada e a empresa tomadora vai chamar contratante. Então, a terminologia também modifica. O quinto item que eu trouxe para a gente tratar aqui rapidamente é que empregado é incompatível com terceirizado. Isso, inclusive, é aplicado hoje. Terceirizado não recebe ordens do tomador. Se o SERS contrata um terceirizado, ele não pode dar ordens. Henrique, e agora com o novo projeto? Isso permanece. Lembre-se, não pode ter um terceirizado dentro do tomador e o tomador dar ordens. Por exemplo, se os nossos câmeras fossem terceirizados, o que não são, mas se fosse, o SERS não poderia dar ordens para os câmeras. Por quê? Porque terceirizado não recebe ordem do tomador, recebe lá da sua empresa terceirizada. Isso persiste com o atual projeto, tá bom, pessoal? A incompatibilidade da figura do terceirizado com o empregado. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. A sexta cláusula aqui do projeto de lei é a cláusula chamada de barreira, pelo menos agora ainda, Essa cláusula de barreira é o seguinte: as empresas não podem demitir empregados e recontratá-los como terceirizados, pelo prazo de 24 meses. Tá? E até o artigo lá do projeto fala que seja empregado da empresa, seja um trabalhador que preste serviços, não poderá ser recontratado pelo prazo de 24 meses, exceto se aposentado. Ele estava trabalhando como empregado, aposentou, aí ele poderia ser contratado como terceirizado. Tá bom? É a chamada cláusula de barreira.
Pessoal, o item número 7 do projeto que eu destaquei aqui para a gente conversar é objeto social único. Com o novo projeto, as empresas, né, que prestam serviços terceirizados, elas precisam ter um único objeto social. Então, se é limpeza, só limpeza. Se é vigilância, só vigilância. Tá? Só que o projeto abre uma brecha, ele fala assim, objeto social único ou semelhantes. Né? E aí são aquelas atividades semelhantes ou conexas, bares, restaurantes, etc. Então, vigilância, copa, e aí vai dar muita interpretação. A imprensa tem dito assim, mas é bom, porque agora as empresas terceirizadas precisam de objeto único, uma única atividade. Só que esquecem da parte final deste artigo que fala dos semelhantes. Tá bom? O item número 8 que eu trouxe, me dá até um certo impacto aqui, é a quarteirização. O que é isso, Henrique? A empresa terceirizada ganha a possibilidade de trabalhar, de prestar serviço naquela empresa, mas repassa a uma outra. O que já acontece muito na construção civil, né? O pessoal da elétrica foi terceirizado e aquele que ganhou a terceirização ali na construtora repassa para um outro. É a chamada quarteirização. O que já era ruim antes torna-se pior agora. Né? A precarização na terceirização que já existe, na quarteirização existe muito mais. Tá bom? O item número 9 que eu trouxe para você é a parte central do projeto. Está escrito lá, né? Terceirização de qualquer atividade da contratante. Ou seja, o que hoje, pessoal, é possível delegar apenas as atividades meio, as atividades periféricas, aquelas atividades não centrais da empresa. Uma empresa de chocolate pode terceirizar o quê? Vigilância, limpeza, mas o seu objeto social, ela que precisa tomar conta. Agora não, ela pode terceirizar tudo, tá? Qualquer atividade, fim, meio, acessória ou não, tá? Isso abre a porteira para terceirizar, por exemplo, o curso aqui pode terceirizar os professores, os câmeras, as atividades principais, né? Se ocorrer isso, a Justiça do Trabalho vai existir só para julgar terceirização. Como assim, Henrique? Para verificar se existia ou não subordinação do terceirizado. Né? Todo mundo vai passar a pedir vínculo empregatício, porque todo mundo vai ser terceirizado. Tudo bem? O item número 10, pessoal, fala da fiscalização pela contratada. Tá? Se aprovado o projeto, a empresa que contrata serviço, a contratante, né, hoje chamada de tomadora, ela fica responsável em fiscalizar os contratos de trabalho da empresa terceirizada. Tudo bem? O item número 11, que também tem sido falado bastante, são sindicatos. Henrique, agora os terceirizados ficam com quem? Veja, pessoal, se aprovado o projeto, os terceirizados, se pertencerem à atividade fim, nosso exemplo aqui, só para ilustrar os nossos câmeras e os professores, se forem terceirizados, a atividade fim do curso pertence, né, àquela atividade econômica aqui do nosso empregador. Então, os terceirizados, se estiverem na atividade fim, terão o mesmo sindicato dos empregados da tomadora. Se a atividade for secundária, periférica, atividade meio, continua como está. Um sindicato específico para a limpeza, um sindicato específico para a vigilância e assim por diante. Tá? O item número 12, e o último que eu trouxe, é a responsabilidade. Henrique, como que fica a responsabilidade do tomador, né, do contratante? Pessoal, fica mais ou menos como está hoje, tá? Se ele fiscalizou os contratos dos terceirizados, ele tem responsabilidade subsidiária, ou seja, em segundo lugar. Se comprovado que ele foi negligente e não fiscalizou os contratos dos terceirizados, aí a responsabilidade é solidária, é total entre ele e a outra empresa. Tá bom? Então é subsidiária, benefício de ordem em segundo lugar, se ele fiscalizou. Se não fiscalizou, aí a responsabilidade é solidária.
Bom, são esses os pontos nesse Jus News aqui especial, né, de um assunto que tem sido muito comentado hoje, tá, pessoal? Será desastroso se aprovado, é bom, independentemente da sua convicção política, né, se torce para A ou para B, mas este projeto terá impacto nas nossas vidas e na vida de todos os trabalhadores. Amanhã, hora que um trabalhador for selecionado para a vaga de emprego, ele fala assim: parabéns, você vai ser contratado. E aí, eu posso trazer a minha carteira de trabalho? Não, meu amigo, você traz o seu CNPJ, porque você será um empresário aqui. E aí, retira-se todos os direitos trabalhistas, a empresa, né, vai fazer as contas, fica muito mais barato para ela pagar as alíquotas ali da Previdência e não pagar os direitos trabalhistas. Uma triste notícia para nós da área trabalhista. Pessoal, um abraço, vamos discutir mais esse projeto, porque isso aqui é muito relevante para o país. Um abraço.